Meu nome é Malu, eu sou do Centro Espírita Novo Horizonte, trabalho lá na equipe do Pet Passe, é o Pet Passe online, né? Online ao vivo, à distância. A gente trabalha com vários tipos de animaizinhos, né? Então, desde animais domésticos até nós temos vacas, cavalos, então a gente faz assistência espiritual a todos os animaizinhos, tá? E, além disso, eu sou protetora de animais. Comecei na proteção animal há uns 14, 12, 14 anos, cuidando de uns animaizinhos que ficam próximos do meu trabalho, das pessoas que lá também ficam. E, a partir disso, começou a se formar uma corrente com outras pessoas que a gente nem conhecia, tudo, e foi fazendo amizade com essas pessoas, e hoje nós somos, né, um grupo pequeno, mas um grupo muito unido e empenhados nessa causa. Para a gente começar a falar sobre proteção animal, eu vou passar um vídeo, tá? Nem sempre, às vezes a gente fala proteção animal, tem algumas coisas, mas às vezes tem vídeos que são um pouco mais doídos, mexem um pouco mais, mas que é um pouco da nossa realidade. Só, só um pouquinho, só me ajeitar aqui. Só um minutinho que não está indo novamente. Peraí. Vamos largar ele aqui. Tá. Agora dá certo. Ele se vira sozinho agora. Eu não aguento mais ficar com esse seio. Nós não estamos vendo, Malu. A gente acha mais Tá bonitinho depois. passando. Tudo bem. Não está passando? Devem ter os motivos deles. Não, Não apareceu aqui na queria nossa tela. sentir essa fome Vamos ver agora. Talvez seja isso que eu mereço. Oi, amiguinho. Deixa eu ver por que não está passando. Ô, João, ela não tem que compartilhar com a gente? Dá para compartilhar com a tela. Aí sim, agora começou. Apareceu, Apareceu? volta. Está aqui no meio, né? Isso, volta ele. Ah, Isso. então agora vai. Pronto. Vamos largar ele aqui. Ele se vira sozinho agora. Eu não aguento mais ficar com esse seio. Sim, ele é feio. A gente acha mais bonitinho depois. Tudo bem. Devem ter os motivos deles. Mas não queria sentir essa fome e esse frio. Talvez seja isso que eu mereço. Oi, amiguinho. Hã? Tá vendo? Que bonitão. Eu sabia que no fundo encontraria um lugar para ser amado. Bom, isso mostra um pouquinho, né, como que funciona, né, um dos braços da proteção animal, né? A proteção animal também, ela só existe, né,
porque, lógico, nós começamos também a olhar mais para esses animais, né? E assim, deixa eu compartilhar a outra tela. E assim, a gente tem animais abandonados, mas a proteção ela acaba não sendo, né? Não sendo só isso, né? Aí tem até essa mensagem, né? Que Jesus não quer que deixemos ninguém de lado, né? Quando cuidamos do outro. Deus cuida de todos nós. Eu acabei pegando essa, essa imagem, porque há muitos anos atrás, essa cena viralizou. Esse é um tutor, ele teve esse cachorro por vários anos, e na velhice desse animalzinho, ele estava com sérios problemas nas articulações, tudo, e uma das terapias possíveis, né, era o tutor ficar com ele no lago, né? E aí ele fazia esse esse trabalho, né, fazia essa fisioterapia com ele, fez até o final da vida dele, né? Então, isso mostra também para a gente refletir, né? A gente fala tutor, dono, né? Mas vamos pensar, né? Quem são, né, os protetores? Jesus fala para nós que Deus não deixa nenhum filho seu desamparado, né? Então, todos nós temos protetores, que são espíritos que vão ajudando com os conselhos, aquela intuição que a gente tem, né? Às vezes, a gente até chega a ouvir aquela voz interior, cada um fala de uma forma. E mesmo quando a gente não entende a voz interna, não segue a intuição, tudo, Deus se manifesta através de outros meios para também nos auxiliar. Muitas vezes através de outras pessoas, de animaizinhos. Quantas histórias a gente tem ao longo da vida, todo mundo deve conhecer alguma história de algum animalzinho que acabou ajudando, salvando uma pessoa, né? Então, por que que eles não teriam também, né? Então, também existe, né, os protetores dos animaizinhos, esses guardiões dos animaizinhos. Então, assim, o que que é a proteção animal? Desde 77, existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Então, a gente entende como proteção preservar, cuidar, tanto fisicamente, psicologicamente, todas as espécies, tá? Isso inclui combater situações e práticas que causem qualquer tipo de sofrimento, as espécies silvestres, tanto de criação e de estimação. Isso é importante a gente falar aqui, porque a gente pensa sempre automaticamente nos animaizinhos que estão nos nossos lares, né? Mas também essa Declaração Universal ela é um avanço quando a gente vai falar de animaizinhos que são criados em cativeiro. Infelizmente, animaizinhos que ainda são utilizados para o nosso consumo, seja para o consumo, né, em termos tanto de vestimento, que infelizmente ainda tem, testes de animais, e também para outro consumo, consumo de carne, essas coisas. Então, com a Declaração dos Direitos do Direito Universal dos Animais, essa proteção também se estendeu a isso, de não ser um ambiente, né, de ser o mínimo violento possível para os animais. A gente até pode falar, se é que isso existe, mas é um passo, tá? Vai chegar um momento em que nós não vamos mais precisar se alimentar, comer essas carnes, vamos comer a carne, vamos ter consciência de não usar a pele desses animais, né? Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, se a gente pensar lá na frente, esse pequeno passo já é um grande avanço. E isso tem reflexo.
A sociedade, ela já está avançando muito. Há 14 anos atrás, isso era completamente diferente, né? Todo mundo acompanhou, infelizmente, essas últimas semanas, a questão do Rio Grande do Sul. E às vezes tem detalhes que podem ser simples, e para a pessoa negativa, pode olhar e falar assim, nossa, né? Ai, é, olhar de uma forma ruim. E para quem tem a esperança, a gente que é protetor, a gente já vê como um passo muito grande. A cena foram dos animaizinhos, dos porcos, que estavam ali todos confinados, e aí os próprios trabalhadores soltaram. E numa entrevista, um dos trabalhadores fala assim, não, eles estavam ali eles estavam ali para o consumo, mas isso não quer dizer que a gente queira, né, que eles morram, que eles se percam dessa forma. Pode parecer tola essa frase, mas a gente consegue perceber uma centelha, né, um sinal assim de que, olha, está olhando para aquela espécie como um ser vivo, né, e está olhando para aquele com amor. Então, esse é um avanço, né? A declaração, ela tem alguns artigos que a gente vai citando aqui, né? Que é isso, que assim, de não explorar, de exterminar os animais, né? Que todo animal tem direito à atenção, a cuidados, né? E a nossa responsabilidade, né? Que a gente deve garantir um local adequado, com espaço, proteção e condições para que o animal expresse seus comportamentos naturais. Que isso também a gente vai para um outro viés. Muitas vezes, por uma questão, a gente vai ver um pouco mais a seguir, a gente entender que o animal faz parte da nossa família, né? Que hoje a ciência reconhece como família multiespécie, é muito importante. Ele pode fazer parte da nossa família, ele é parte da nossa família, mas nós temos que entendê-lo na condição de uma espécie diferente, né? Muitas vezes o nosso amor não permite isso. A mesma coisa que se estende, às vezes, até os nossos filhos, até os nossos companheiros. Embora seja da mesma espécie, é uma pessoa que tem um outro tipo de pensamento, uma outra forma de agir, e às vezes a gente quer colocá-los num quadradinho. E ainda falando, né, dessa questão da multiespécie, é uma das perguntas, né, que está aqui, as manifestações da vida nos vários reinos, né, abrangendo o homem, significa a expressão do verbo divino, em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da terra, e a resposta dos espíritos é sim. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino. Então, isso já está ali, já está há muitos anos ali escrito, né? Que toda vida importa, né? Toda vida é importante e toda vida está em evolução. O que nos faz refletir, e muitas vezes pensar o seguinte, porque ainda hoje, em pleno século XXI, é tão difícil se falar sobre proteção e se falar a questão do amparo aos animais, porque é muito mais fácil aquilo que eu nego, né? Se eu nego que eles, assim, não têm alma, se eu nego que eles não são inteligentes, eu estou eximindo a minha culpa, né? O meu remorso de estar fazendo algum mal a esses seres. E aí a gente vai falar assim, tá, né? E quem são os protetores? Eu me apresentei como protetora, só que todos nós somos protetores, né? Eu, você, todos nós. O ano passado, quando eu dei essa aula, eu fiz um comentário que foi muito bonito a gente ver, dentro da dificuldade das guerras, você vê países abrindo a porta para tutores e seus animais entrarem, mesmo sabendo questão de vacinas, eles abriram as portas. E mesmo diante de toda a dificuldade que a gente estava passando nesses últimos 15 dias, que a gente viu do Rio Grande do Sul, o que nós vimos não foram protetores
dizendo que são protetores, indo lá auxiliar, salvar os animais. O que nós vimos foram as mais diversas pessoas, todos os tipos de pessoas, ajudando, salvando vidas, né? Então, isso mostra qual a importância que tem, né? Como hoje a gente consegue se reconhecer como todos sendo protetores. Há 14 anos atrás, a gente não tinha isso. Acontecia um episódio desse, primeiro a gente se preocupava, obviamente, com as pessoas e depois com os bens materiais. Não se falava dos animais, né? Então, hoje o que nós vimos foram as pessoas ali resgatando, né? E em alguns momentos, tem um pessoal da GRADE Brasil, que é Grupo de Resgate Animais em Desastres, e também é uma cena muito emblemática, porque muitas pessoas criticam a GRADE, o pessoal que faz, né, faz parte da GRADE, já estão lá resgatando animais, e tem uma frase deles, né? Os lugares mais difíceis chegaram porque resgatando pessoas, porque os animais foram os primeiros a dar o alarme. E um desses foi de uma família que eles ouviram os latidos, e quando eles foram ver, eles resgataram a família inteira, né? A mãe tinha dado à luz há uma semana, então, assim, eles resgataram os animais, e aquela família que estava num lugar que talvez demorasse muito mais para chegar resgate, né? Resgataram uma vidinha ali que estava começando, né? Toda a família, toda a família, né? Multiespécie, porque não tem quem é protetor e quem resgata, é um exercício de empatia, né? Então não dá para você dizer que eu tenho empatia por A e não tenho empatia por B. Isso não existe, né? Então até uma brincadeirinha aí, né? O gatinho pedindo socorro, que quem é protetor, né? É toda aquela pessoa que gosta de animais, né? Que procura auxiliar, trabalhar em condições, todos eles podem ser considerados protetor de animais, ou seja, todos nós. Não é aquela assim, eu sou protetora só porque eu recolho da rua, eu sou protetora porque eu resgatei. Não, todos nós somos, né? E às vezes a gente é protetor até de outras formas indiretas. Como que eu posso ajudar, né? São Paulo tem um grande avanço. São Paulo tem uma lei de Código de Proteção de animais, preservando. E uma das coisas também muito importante em São Paulo é a castração. A castração ela é pública, desculpa, ela é gratuita. E às vezes fala assim, mas eu não tenho como ajudar. Mas se eu conhecer alguém que está precisando disso, a gente são tantos protetores independentes que a gente não tem auxílio de governamental nenhum. Mas olha, eu posso contribuir com o meu CPF. Vai contribuir com o meu CPF. Cada CPF tem direito a 10 castrações. Aí, às vezes, a gente vai lá, tá precisando castrar um animalzinho ali de rua, pode utilizar, né? E tem também o cão comunitário. Embora o termo seja cão comunitário, que estabelece isso, um animalzinho que vive numa região, já tudo que ele já está acostumado, tudo, e tem até os cuidadores ali, ele pode ser considerado um cão comunitário, ele não precisa ser retirado dali. Isso vale não só para cães, mas vale para outras espécies. Nós conseguimos, eu auxilio, cuido de uns gatos no parque, e foi através da lei do cão comunitário, são os gatos comunitários, que nós conseguimos dizer assim, que eles estavam lá, inclusive antes do parque, né, abrir ali. E aí, por causa disso, a gente tem o direito de cuidar desses animaizinhos. É lógico, o direito de cuidar desses animaizinhos, como eu falei, somos todos ali protetores independentes. E o que é um protetor independente? É aquele que não tem recurso, recurso é próprio, não tem nem lugar para levar, nem nada, e é o recurso próprio. Então, nesse recurso que a gente juntou, fez a PCD, que é o pega, castra e devolve. Então, a gente retirou os animaizinhos ali, castrou e depois devolveu para o ambiente.
Em muitos momentos, as pessoas acham isso muito ruim, né? Essa questão de assim, ai, mas como que castrou e devolveu? Como você está cuidando de um animalzinho de rua? Isso não é cuidar. Vamos pensar que eles não têm como falar, eles não têm como se expressar. Então, muitas vezes, você fala assim, eu não posso fazer nada, mas ter um pouquinho de ração, ter um pouquinho de água com você, alimentar um animalzinho de rua, já é um grande auxílio. A gente precisa começar, como eu sempre falo, da conscientização de algum lugar. É, numa dessas imagens, ali embaixo, tem uns tubos de PVC. Esses tubos de PVC são tubos que a gente faz, isso já é muito comum das pessoas fazerem, e colocarem nos lugares para o animalzinho lá beber água e comer, né? Então fica também ali aberto a todos os animaizinhos, né? E é isso, né? A gente não pode levar eles para um abrigo, às vezes a gente pode tirar eles daquela situação, mas a gente pode amenizar esse frio, essa fome e esse abandono. E espiritualmente, nós estamos falando aqui dos protetores, né? E quem são, né, espiritualmente, quem são os espíritos protetores? Os animaizinhos têm anjo da guarda? Será que eles têm algum espírito que os protege? Aí, no livro do Caibar, tem, né, que os espíritos, por menor que seja, nunca são desamparados por Deus, né? Que vão conceder protetores espirituais que auxiliando na jornada. Então, todos os animaizinhos, todos os seres têm espíritos protetores, tá? A questão é que, assim, não sei se vocês já tiveram essa aula, se vocês ainda vão ter, o que se entende é que os animais, conforme vão, primeiro tem o que a gente chama, né, de protetores que cuidam de um grupo de animais, e conforme eles vão também evoluindo, eles vão tendo protetores individuais. E aí eu sempre faço um adendo assim, que as pessoas falam, nossa, como que é isso tudo, né? É igual a nós, né? A gente não tem famílias também que tem 4, 5, 3 filhos, né? E um pai e uma mãe não é um pai e uma mãe para todos esses filhos? É a mesma, né? É a mesma coisa. Nós chamamos eles de espíritos zoófilos. Aí aqui, assim, uma parte, né? É, são espíritos zoófilos porque, assim, zoófilos porque vem de animais, tá? Não confundir com zoofilia, porque é outra coisa, só pega a palavra do latim. E o que são esses espíritos? São protetores espirituais que acompanham esses animaizinhos no desencarne, né? Existem muitas psicografias, relatos de que os animaizinhos acabam não sofrendo, né? Eles não têm, como nós temos, essa questão das provas e expiações. Então, eles têm o sofrimento, mas o desencarne deles tem sempre alguém ali acompanhando. A gente vê algumas situações de violência, tudo, e tem algumas psicografias que falam que eles ali já foram desligados, né? Esses espíritos também acompanham esses animaizinhos no plano espiritual. Eles são levados para as colônias espirituais específicas para eles, né? Essas colônias espirituais, a gente fala muito do Rancho Alegre, mas tem várias colônias, né? E também auxilia nós, protetores encarnados aqui, né? É, e aí, assim, e é muito, assim, que quando a gente trabalha com proteção, com resgate, é muito comum a gente sentir uma presença. Por que que eu falo sentir uma presença? Porque tem coisas que acontecem que você fala assim, gente, né, teve a mão de Deus ali, né?
Então, toda vez que eu venho, eu falo, tem sempre histórias novas, né? Porque como sempre resgata muito, né? A última, algumas pessoas conheceram, foi a Bibi, né? A Bibi é uma cachorrinha que eu resgatei no carnaval, e ela estava numa estrada a ermo. Só que é uma estrada que é utilizada para desova, inclusive, né, de pessoas. Então, você imagina o ambiente o local que ela estava. Nós paramos para alimentá-la, eu e meu esposo. Só que quando eu cheguei, ela já estava muito assustada, ela começou a se abaixar, estava suja, muito magra. Tinha um carro parado e nós ficamos até com medo, um pouco mais distante. Não sei o que aquele carro estava fazendo ali, mas não devia ser de jogador, porque ela já estava ali há algum tempo. E eu comecei a chorar na hora. Falei assim, gente, não tem condições de deixar ela aqui, né? E aí meu esposo tentou chegar perto, ela começou a fazer xixi de medo, e daquela coisa assim, olha, vamos pegar, né? E a gente tem que sair de lá rápido, porque senão a gente ia ser assaltado, né, por aquele outro carro. E eu fui pegar sem... Foi loucura? Foi, mas sem nada, né? Pegar na mão mesmo. E ela veio, né? Eu peguei e ela entrou comigo no carro, e aí nós conseguimos levá-la, né? Ela fez até o tratamento espiritual, tudo, passou, ela estava com doença do carrapato, e a gente conseguiu resgatá-la, né? Então a gente conseguiu resgatá-la, e ainda bem conseguimos uma adoção para ela, né? Hoje a Bibi já está bem, curou do carrapato, e ela foi adotada, né? E fora isso, também tem dois gatinhos que vocês vão ver até o final dos slides, que também apareceram ali abandonados. Só que nós tínhamos perdido, isso era do grupo do parque, nós tínhamos perdido onde estavam esses gatos, até que acharam. E aí, quando acharam, foi aquela mobilização de quem está perto, quem não dá, quem pode chegar, quem pode não chegar. E aí conseguimos entrar ali e resgatar também esses animaizinhos. Então, isso é muito importante. E nessa hora, a gente sente, né? é, Tem uma presença ali com a gente, porque são coisas, não dá, né? Não dá. E aí também, o que nós vimos muito nesse período, se vocês viram algumas coisas, você vê também animaizinhos sendo resgatados, que você fala, gente, né? Teve ali a presença de Deus, né? Eu tenho um amigo meu que está na verdade, ele é médico, ele está no sul, e num dos resgates, e também auxiliando nos resgates, eles também conseguiram, né, por causa de como estava o movimento da casa e da mulher que estava muito nervosa, eles conseguiram vir muito de longe e eles não entendiam se era uma criança ou se era um animalzinho. E quando tentaram fazer um pouco mais de silêncio, eles viram que era animalzinho e eles conseguiram o resgate só porque a mulher estava muito nervosa, eles ficaram mais tempo ali. Aí fala, gente, né? Isso é a mão divina, né? Então, quando a gente fala dessa mão divina, a gente está falando muito de amor, né? A proteção, ela envolve muito, muito amor. Então, se a gente fala também, né, de pessoas que acabam vertendo esses corações para animais, plantas, né, e até mesmo objetos. Em algum momento dessa linha, isso acaba se tornando uma doença ou algo assim que passa da medida. É quando a gente acaba ou amando, né, demais, então vendo só os animaizinhos, que a gente fala dos misantropos, que é a pessoa que tem ódio e aversão à sociedade, ou as pessoas que objetificam, né, que
desculpa, que humanizam os objetos. Então, é aquela pessoa que dá nome para carro, dá nome para não sei o quê, e não quer se desfazer dos objetos. E é, né, o que acontece quando a gente quer proteger demais e entra em desequilíbrio, né? Nós ainda estamos aprendendo a amar. E a gente confunde muito amar com posse. E acho que é aquela coisa do inconsciente, né? Do onde come um, come dois, onde come dois, come três, então a gente fala onde come um, come mil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque até essa frase, né? Às vezes, a gente está ali, e nessa proteção, você resgata, né? Resgata um, resgata dois, quando você vê, você já está com um número muito grande de animaizinhos. E até que ponto isso também é benéfico aos animais, né? A gente acaba atravessando a linha. Por que que eu falo atravessando a linha? Porque se eu perguntar para cada um de vocês, cada um, não tem uma pessoa que não existe, assim, mania de alguma coisa. Ah, eu coleciono, vai, na minha época, quando eu era jovem, eu colecionava papel de carta. Ai, eu junto lacre, porque eu até brinco, as pessoas juntam lacre e às vezes ficam com dó depois de doar o lacre, né? Desde assim, eu tenho não sei quantos sapatos, eu tenho mania com relógio. Todos nós temos esse exercício da compulsão e esse exercício de acumular, né? Ai, vou limpar minha bolsa, tá sempre cheio de papelzinho. É o exercício dessa questão de acumular. E isso acontece muito na causa animal, que é quando passa da medida, né? Embora seja afeto, a pessoa tem amor, ela sempre acha que cabe mais um. E nesse sempre achar que cabe mais um, é onde acontece o desequilíbrio, que pode estar em todos nós. Tá? Por que que eu falo que pode estar em todos nós? Porque muitas vezes nós também somos os responsáveis por isso. Por que eu digo que nós somos os responsáveis? Às vezes não somos nós que somos os acumuladores, que temos muitos animais, mas muitas vezes é a gente que vai falar assim: ai, eu vou, achei esse animalzinho, eu vou parar, vou deixar ele ali naquela casa, eu vou deixar ali naquela ONG, porque aquela pessoa cuida, né? E aí a pessoa pega, e nesse de pegar, é aquela coisa que vai ficando de um em um, né? Para um protetor, é muito difícil também você alimentar e não conseguir pegar, né? Mas às vezes não, a gente vai até onde a gente pode, né? E às vezes a gente pode o impossível, porque tem uma frase na proteção animal que a gente sabe o que é o ideal, né? Mas a gente trabalha com o que é possível. Então, muitas vezes a gente é obrigado a dizer não, muitas vezes a gente é obrigado a deixar, né, o animalzinho ali, tentar o alimentar ou fazer um outro tipo de resgate. Mas o que a gente ouve é muitas vezes as pessoas falando assim: olha, tem um bichinho em tal lugar, senão ele vai morrer, né? Como se fosse a responsabilidade para nós. E conforme você começa a resgatar e começa a conseguir fazer as doações, as adoções, tudo, é, esse amor ele é tão intenso que essa linha se atravessa muito fácil, né? E você começa a se sentir mal em não auxiliar. Como às vezes estou falando aqui, às vezes pode até ter algum protetor que às vezes discorde, porque já acaba nisso, não, dá para fazer, e não dá. E quando não dá, por mais difícil que seja, eles acabam ficando a mesma coisa que na rua, né? Ou até pior, porque na rua ainda tem até a possibilidade eles estão, eu falo rua assim, né? No ambiente certo, estão no habitat natural deles, mas muitas vezes estão confinados dentro de casas, em condições muito precárias, né?
que é o que a gente fala dos acumuladores de animais, né? Os acumuladores de animais, eles são antes ele era considerado como um transtorno, né, obsessivo compulsivo. Hoje a gente entende, desde 2014, a gente entende que é uma manifestação específica dos acumuladores, né, quando eles acabam acumulando animais. E a palavra é bem essa de acúmulo, porque existe tanta vontade de cuidar, tanto amor, e sabe, que sempre pode pegar mais um, que eles atravessam esse espaço. E é diferente o acumulador de animais do protetor de animais. O que que diferencia, Malu? Ah, é o número. É o número de quantos você cuida? Não. Mas o que diferencia é a capacidade que você tem para auxiliar, né? Para gerir o mínimo possível, né? E o que que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, chegam num ponto que elas começam a não perceber, né? Começam a não perceber esse tipo de acúmulo. Por quê? Geralmente são pessoas que se conhecem todos os animaizinhos pelo nome, 850, todos os animaizinhos pelo nome, e não conseguem entender, né? Existe um desvio, né? Uma distorção de pensamento, uma distorção de emoção, porque acha até que é como se fosse uma protetora. Ah, eu estou tirando da rua, ah, eu tô fazendo o possível, e não consegue ver o contrário, né? É, Ao longo desses anos, nós temos duas pessoas conosco no parque, né? Uma dessas pessoas desencarnou há alguns meses atrás e ele tinha voltado de novo a acumular animais, né? Estava em condições bem precárias na casa dele. E uma outra pessoa nos chamou para uma vizinha, a gente conseguiu fazer um trabalho em que eram muitos gatos na casa, ao ponto dos gatos comerem uns aos outros, né? E não dá para dizer que aquela pessoa não tinha amor, mas que aquela pessoa estava doente, né? Mas ela estava doente porque, assim, abandonavam na porta. Porque via na rua e acabava pegando. Pelo menos não está no frio, né? Pelo menos não está passando fome, não tá passando sede. Só que quando a gente chega nesses lugares, não é bem assim, né? Às vezes as pessoas perdem o controle de quais animaizinhos se alimentaram, e chega aos extremos de total precariedade da casa estar toda suja, dos animaizinhos e a própria pessoa conviver naquela sujeira, né? De não serem castrados e muitas vezes de ter, né, também eles acabam cruzando e filhotes nascendo e morrendo em horas ou em dias, seja por infecção, seja por inanição. Então são situações assim terríveis. O mais difícil é que eles não querem ajuda. Essas pessoas dificilmente elas vão procurar ajuda quando já estão nesse nível, né? E aí, por quê? Porque quando elas aceitam no primeiro momento, e isso é o mais difícil, elas aceitam, mas depois começa assim, eu tive um caso que era de cachorros, e quando a gente conseguiu juntar de lá, né, arrumar todo espaço, conseguir a castração, mas não dá agora. Mas não dá depois. Mas a gente não quer, a gente quer dessa forma. Então, vamos, né, colocar para adoção. Mas a gente não quer doar, né? Então, eles têm uma dificuldade, por isso que são acumuladores, de soltar aqueles bichinhos, assim como fazem os acumuladores de uma forma geral, né? Tudo isso é muito novo. Provavelmente, assim, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, quando
algumas pessoas estiverem vendo esse vídeo, ou até mesmo a gente numa nova conversa, vai ter outras coisas que já vão estar sendo faladas a respeito disso. Tudo isso está sendo estudado de 10 anos para cá, e ainda se encontra muito pouca literatura, né? Hoje, o que a gente consegue tatear um pouco sobre isso, mais ou menos faixa etária das pessoas, como que funciona, né? Mas o que a gente sabe também, assim, a gente pode falar de faixa etária, há pessoas que tiveram alguma decepção, ou pessoas que não têm tanto vínculo com outras pessoas, mas hoje também já se tem um avanço que se sabe assim, e que isso é um limiar que todos nós podemos atravessar. Mas a gente divide atualmente em três tipos de acumuladores, né? Que são aquele cuidador que é sobrecarregado, falo que esse é a grande maioria que todos nós podemos, né, nos tornar, que é aquela pessoa que gosta muito dos animaizinhos, e aí o que acontece? Vai pegando e não consegue, né? Não existe condições financeiras, não existe tempo para cuidar, mas e tem consciência disso, né? Mas tem a dificuldade, que aí por isso que entra uma manifestação específica do transtorno, de aceitar a adoção, né? De aceitar que esse animalzinho vai ficar com outras pessoas. E, isso mexe com todos. Não sei se alguém aqui já resgatou. Quando a gente resgata e a gente pega amor, a gente está cuidando, a gente faz o possível e impossível, acorda de madrugada, faz tudo o que for, né? E isso também é um exercício do que a gente aprende, né, dentro falei da doutrina espírita, não, mas né, dentro dos ensinamentos de Jesus, que é esse amor desprendido. Porque também a hora que alguém adota, lógico que dá aquela dorzinha, fala, "Ai, vai embora", mas ao mesmo tempo a gente envolve numa felicidade por saber que aquele serzinho vai estar sendo amado, vai estar sendo bem cuidado, né? E que a gente conseguiu fazer visível que é esse, né, o exercício de amar. Depois a gente tem o acumulador de resgate, né? Que é o que a gente fala dessa questão, né, do missionário, né, da síndrome de Noé, que é aquele assim, que quando a gente começa a resgatar, a gente acha que a gente pode resgatar o mundo, né? E isso vira um ponto tão grande que a gente não consegue ver, a gente não consegue parar, porque a ideia de não resgatar é uma dor muito maior. Só que aí entra de novo naquela questão. Não dá conta, e vocês começam a colocar ele em sofrimento, a gente começa a colocar ele em sofrimento. E tem o último também acumulador, que é o explorador, né? Ele tem toda essa aparência de protetor de animais, tudo, mas muitas vezes esse resgate, né, ou esse cuidado, é em que forma? Na forma de assim, eu ganho ração e aí eu vou vender a ração, eu utilizo através dos animais, eu vou ganhando outras coisas. Infelizmente, isso também existe bastante. E também é uma doença. E tem que ser tratado por uma equipe multiprofissional, né? E por toda a sociedade. Por quê? Porque não adianta só ir lá, existe uma lei, aplica-se a lei, vamos lá e tirar todos os bichinhos. Se a gente não olhar e não tratar também essa pessoa, daqui a um período vai ter novos animaizinhos, né? Vai resgatar, seja para questão de interesse, ou seja, muitas vezes para essa questão desse amor. Vou pegar um, quando vê, já está com um número elevado de novo, um número que não dá conta. Então, a gente sabe que a proteção em desequilíbrio é essa fuga psicológica, né? Espiritualmente,
não, ainda está difícil o exercício da caridade, né? Por quê? Porque essa questão do concentrado, centralizar, do é meu, do sou eu que vou fazer, né? O outro não faz como eu faço, sou eu que sei fazer, sou eu que sei cuidar, e não é isso, né? Quando a gente fala de proteção, a gente tem que entender assim, essa rede que cada um fazendo um pouquinho, todo mundo faz e todo mundo cresce, todo mundo evolui, né? Que o quanto a gente erra nessa questão, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Que isso também mostra o quanto nós precisamos evoluir ainda, o quanto nós somos egoístas, inclusive com o nosso amor, né? Sou eu que sei amar, sou eu que sei cuidar, né? E é importante a gente pensar muito nisso, porque para nós, o anjo, ele representa a providência divina, né? E para os animais, nós somos esses anjos, né? Então, que cuidado a gente está tendo na adoção, que cuidado que a gente tá tendo no trato com os animais, no respeito com os animais, né? Então, assim, o que que eu poderia fazer? Então, vamos pegar. Eu não posso fazer nada? Pode sim. Vamos pegar uma segunda-feira sem carne? Ao longo do ano, quanto a gente já conseguiu diminuir sobre isso? Vamos pensar assim, ai, olha, eu tenho uma condição um pouquinho melhor, então eu vou pegar os ovos das galinhas felizes, que é aquelas galinhas que não são cuidadas em cativeiros. É um passinho, né? E nesse passinho, a gente vai promovendo as mudanças, né? Como eu falei agora há pouco, alguns anos atrás, a gente não diria assim, a gente não estaria vendo, as pessoas estariam sendo muito mais julgadas do que já foram, de animaizinhos sendo resgatados em desastre. E hoje, o que a gente vê são milhares de pessoas paradas em frente à televisão, além de se comover com as pessoas, também se comoverem com o resgate. Então, isso é uma mudança de consciência, né? E é isso, né? A ideia nossa, nós estamos para evoluir e ajudar também todas as espécies a evoluir. E assim, aí eu falei, tem a diferença do protetor e do acumulador, né? Basicamente é isso, né? O acumulador ele não percebe quando ele adoece, né? Ele tem essa dificuldade de ver que ele não está fazendo bem, que ele está fazendo, inclusive, né, o mal, porque as situações ficam realmente precárias, né? Que está além do que aquilo que ele pode fazer, né? Um exercício de evolução também é a gente lidar com a nossa impotência, porque quando eu lido com a minha impotência, eu peço ajuda para o outro, né? E aí, quando eu peço ajuda para o outro, nós dois evoluímos, né? E os protetores não, os protetores, eles também têm noção dos limites deles, mas são as pessoas que tentam angariar mais pessoas para proteção, né? Tenta conscientizar. Então, a gente fala muito da castração. Ainda hoje é muito complicado essa questão da castração. Você ouve ainda muitas pessoas falando assim: mas eu tenho dó de castrar, né? Castrar é um ato de amor, né? É, a gente fala das doações, seja as doações, doações e adoções, né? Então, eu sempre falo assim, eu não tenho condições de ter, ou eu quero ter um animalzinho, verifique qual é o melhor animalzinho que você pode ter, né? Verifique se cabe na sua vida, né? O caber na sua vida é muito disso mesmo, assim, olha, será que daqui a 10 anos eu vou estar com esse animalzinho? Será que se eu mudar de casa, eu vou poder levar, né? E poder levar assim, será que eu vou ter disposição para, né? Porque às vezes as pessoas voltam muito para nós e falam assim, eu estou devolvendo porque eu fui para uma casa que não aceita animaizinhos, aluguei uma casa que não aceita. Poxa, gente, né? Vamos procurar outros lugares,
né? A gente, pode ser que tenha momentos que a gente quer até devolver os filhos da gente, mas não para devolver, né? E a gente não leva eles, então, né? E não é filho também, né? E o quanto é importante o evangelho, espiritualmente falando, o evangelho no lar, a prece, como eu falei, quando a gente está ali no resgate, a gente sente tanto, né, essa força divina, a gente sente tanto esse amor, né, e é esse amparo, eles estão sempre, sempre ao nosso lado. E aí vem assim, né, qual a importância de falarmos sobre proteção animal no estudo da espiritualidade dos animais, né? Primeiro, conscientizar que todos nós somos protetores, né? E se nós estamos aqui, eu falei, tem os espíritos zoófilos. é, Quando desencarnarmos, provavelmente a gente vai se encontrar, né? Lá do outro lado, também ajudando os animaizinhos, né? A gente também vai estar lá. Talvez nós, ou em outro, né? Ou desencarnados já fomos esses espíritos zoófilos ali cuidando, e vamos também estar ali desse lado. E tem por que dessa importância? Né? Tem alguns livros que já falam dessa questão assim, deu tempo da gente evoluir, né? De encerrar a crueldade, né? De todos se unirem, todos serem filhos de Deus, né? Da gente esquecer dessa feste que todos nós somos espírito, né? Todos nós temos alma. Também tem aquela frase boa assim, das almas dos animais, que muita gente fala assim, ah, mas não tem alma. Gente, são seres sencientes. Sencientes, o que significa? Eles têm emoções, não só as emoções básicas, como fome e dor, né? Eles têm fome, dor e bem-estar. Eles têm fome, dor, alegria, medo. Então, são seres sencientes. Só por isso já valeria, né? É caminhar para a evolução. No livro do Consolador, na questão 62, é falado sobre o homem espiritual do futuro, né? Esse homem que tem a inteligência, também de alma, de coração, né? Modificou também o seu ambiente, né? Fez os seus esforços evolutivos, não só para si, mas para todas as pessoas, né? Para todos os seres. E tem na revista Espírita, no Estudo Espírita Cristão, no Jornal Digital, é muito bonito esse trecho, né? Que na natureza, mesmo que pareça inanimado, ele está vibrando. A água que corre, as estrelas que brilham, as flores que abrem, a chuva que cai, os animais que se manifestam, cada um do seu jeito. Os seres humanos são tão diversos entre si, todos e todos vibrando ao nosso redor. Todos merecem nossa atenção, nosso respeito, nosso cuidado, na mesma medida que queremos para nós. Só assim teremos sempre um sentido, uma razão de ser, uma direção e uma justificativa para aqui estarmos e entendermos melhor a presença dos animais da espiritualidade, a missão dos espíritos e muito mais coisas que se encontram além do véu das infinitas dimensões paralelas, né? Aqui também numa entrevista do Marcel Benedetti, eu não vou ler para não ficar, né, tão extenso, que ele fala, né, do trecho na entrevista, o Marcel Benedetti, ele fala de vinde a minhas criancinhas, desse trecho de Jesus, porque elas são puras de coração. Então, se os animais são puros de coração, eles não se esforçam para isso, eles também são como as crianças que Jesus citou no Evangelho, então eles também merecem o reino dos céus, né? Marcel Benedetti foi quem ampliou muito que se tinha o conhecimento dos animais, né? Então tem isso, né? Na natureza, tudo, tudo é espírito. E essa frase de Chico, é, que eu falei também agora há pouco ali, né? Que os anjos estão para nós, né? E nós também estamos para auxiliar o progresso dos animais, né? Então, quem maltrata um animalzinho é alguém que não aprendeu a amar. Você pode
não, as pessoas falam assim, eu não gosto. Fala assim, não, você respeita. Não judia, você já está respeitando. Isso que é o importante. E aqui também um trecho do Espírito da Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a questão da praticar a lei divina, né? Sermos doces de espírito, né? E ser doce é o olhar dos animais. E encerrando esse estudo, isso também é do direito universal dos animais, né? Que todo animal tem direito de viver em paz, ter a integridade física e moral protegida. E cabe a nós, humanos, como espécie, não a tratá-los. Pois também os animais são seres sensíveis, portadores dos mais variados sentimentos, inteligência e, o mais importante, eles têm vida, como nós. Tá? Aqui são os livros consultados e, como não podia deixar de ser uma boa protetora, a gente sempre faz uma propagandazinha no final. Essas são as duas gatinhas que eu falei, a, a mocinha, né? A gente conseguiu castrar, ela é bem carinhosa, a mocinha é bem dengozinha, né? E a miúda. A miúda, ela é mansinha, mas você vê, ela é muito assustadinha. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Aí, quem quiser fazer perguntas. Isso, vamos abrir para perguntas. Pode fazer, Cíntia. Carol. Cíntia primeiro, depois Carol. Oi, boa noite. É um prazer ouvir essa aula da Malu. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas de compartilhar uma experiência. É que eu sou professora e eu trabalho na rede municipal de ensino aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. E a gente tem, já há alguns anos, a gente tem um departamento de alimentação escolar, né, que desenvolve o cardápio para todas as escolas da rede municipal de São Paulo, que é a maior da América Latina, então é uma grande quantidade de escolas. E já há alguns anos o nosso cardápio ele é feito com base na segunda sem carne, né? Ainda é a segunda com ovos, que ainda é um outro passo a percorrer, né? Mas já é uma segunda sem carne. Então, eu acho isso muito importante porque é uma quantidade enorme, né? Que traz um impacto, uma quantidade enorme são centenas de milhares de crianças que consomem essa merenda todo dia, né? E a outra coisa que eu gostaria de compartilhar também dentro dessa área é quando você passou o vídeo do cachorrinho no início, eu me lembrei de um vídeo que eu conheci numa formação que a Prefeitura também de São Paulo dava, o Centro de Zoonose, né, que agora é a Divisão de Zoonose, um curso que chamava Para Viver de Bem com os Bichos. Esse curso existiu por muitos anos, não sei se ele ainda existe. Né. Ele trazia tanto a questão dos animais domésticos, dos silvestres e dos sinantrópicos. E a gente conheceu um vídeo que foi feito pelo Instituto Nina Rosa, que se chama Fulaninho, o cão que ninguém queria, né? Que vocês devem conhecer, provavelmente, né? Mas eu não sei se todos aqui conhecem. E é um filme maravilhoso, ele assim tem menos de 20 minutos, então ele é muito fácil, rápido de assistir. Atualmente ele está no YouTube, né? Na época a gente vinha em VHS, né? Agora ele está no YouTube, no canal do Instituto Nina Rosa. E ele é um cachorrinho, é um filme mesmo, com um cachorrinho de verdade. E ele tem a voz, quem faz a voz do cachorrinho é o Cássio Escapim, que é o Nino do Castelo rá tim e ele conta a história desse cachorrinho que nasce numa casa, né? A cachorra não castrada, e aí ele é abandonado com os irmãos, aí ele é adotado, depois é abandonado, e conta essa história, né? E ele é um vídeo que sensibiliza demais. Eu costumo usar muito com as crianças, já usei com várias turmas ao longo dos anos e também com famílias, né? Porque é muito importante a gente sensibilizar as pessoas que não estão nessa nossa bolha de quem gosta de animais, né? Porque às vezes as pessoas não gostam de animais, mas elas têm animais, né? Porque o animal ele é um brinquedo. A criança quer um cachorrinho, quer um gatinho. Você pega um pouquinho, depois você joga fora, né?
Então, eu gostaria de compartilhar o nome desse filme, caso outras pessoas tenham interesse em conhecer, né? Então, é só Carol, buscar. Cíntia, eu vou Ah, deixar a sala aberta amanhã. Coloca o link para gente. Coloco Vou deixar sim, aberta. doutor. Né? Que acho que vale a pena, né? Assistir e compartilhar muito, porque ele nos sensibiliza. Era isso. Carol? Malu, é só para cumprimentar pela aula, e mais do que cumprimentar pela aula, é cumprimentar porque eu acho que o protetor do animal é o espírito que já vem preparado, já vem com uma missão de amparar esses nossos animais, os nossos irmãozinhos menores. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que eu ouvi é que não é apenas um cachorro, não é apenas um gato, não é apenas um cavalo. É uma vida criada pelo mesmo Deus que nos criou. Então, é merecedora de todo respeito. E algumas coisas que eu tenho introduzido nas vibrações, sempre que eu tenho oportunidade, é vibrar para que se acabe definitivamente com a caça desportiva ou qualquer tipo de prática desportiva que importe no sofrimento dos animais. Isso eu tenho toda vez que eu tenho oportunidade, a gente vibra, porque se o nosso mundo está evoluindo para um mundo de regeneração, eu espero em Deus que isso realmente seja abolido. Malu, parabéns pela tua vida, pela tua missão e pela aula. Obrigada. Imagina, a missão de todos nós, né? Como eu falei, todos nós aqui somos protetores, mas tem isso, né? A caça, o rodeio, ah, né? São coisas que a gente precisa, né? É, é, também lutar por isso, né? Assim, pela faixa de idade de todos nós, quando nós éramos pequenos, no circo, tinha animais, né? Quando parou, a gente falou assim, olha como é que né, como é que o circo vai ficar. E você tem hoje, né, circos com os malabares, com outras coisas que não precisa utilizar os animais, né? Então, isso é importante, né? Pessoal, perguntas para Malu. Vamos aproveitar a Malu, que ela está aqui hoje conosco. Eu sei que a aula foi tão clara, mas sempre tem dúvidas de alguma coisa. A fazer pergunta, Márcia? Sim, eu queria perguntar para a Malu, como é que funciona o Pet Pass? Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Claro, posso sim. Obrigada. É, o Pet Pass, ele tem a modalidade presencial, que é no CEF Ipiranga, né? E tem a parte online. Ele funciona igual para humano. O que a gente percebeu ao longo do tempo, assim, que eles recebiam, os animaizinhos também recebiam passe e também ficava tranquilo, ficava bem, tudo. E eles têm problemas, não é só aquela coisa que a gente leva, né? Mas eles também têm algumas as questões que são próprias deles para a evolução deles. Então, a gente começou a aplicar os passes, primeiro o passe físico e espiritual, né? Que seria o P2 para nós. Aí a gente tem uma criatividade boa, criou o PET 2, né? E foi com isso e com as cores também. O que nós percebemos foi que ao longo do tempo começou a apresentar melhor. A gente tem casos de animaizinhos que reduziu a diabetes, casos também, né, igual da Bi, que aumentou os glóbulos vermelhos, e mesmo no online, eles também recebem. No online, a gente tem quem vê eles desdobrados, ou também presente, e mesmo a gente assim na tela como nós estamos agora aqui, dentro da pré-eleição, a gente vê um que está deitado lá, mas dormindo ali, é outro que quer ficar perto, a gente tem um periquito que ele passa na frente, assim. Uma vez eu queria até dar risada, porque ele passou e falou assim, eu tava dando a preleção, eu falei, vou começar a rir agora, né? Então tem a mesma, e tem o mesmo efeito, né? O online é no Novo Horizonte,
Qualquer coisa, depois até o João passa o link para Isso, eu ia vocês. pedir para você passar, passa para mim, Malu, o link do Novo Horizonte, pode passar no meu particular, que eu coloco no grupo, tá? Ah, tá ok. A Gisele, Malu, ela pôs aqui no chat, ela pergunta o seguinte: tem alguma lei que delimita a quantidade de animais por pessoa ou por tamanho do espaço? Você sabe falar sobre isso? Sei, não existe uma lei que delimita, tá? O que existe é a questão, assim, do quanto, em que condições eles estão, né? Se são em condições saudáveis e não sendo degradante para eles, se eles têm como preservar, né, individualidade, instinto, todas essas coisas, mas não tem. O que pode ter, às vezes, é o seguinte, quem mora em prédio pode, dentro das reuniões, né, sindicais, do estatuto ali do prédio, ali pode ter também, ali pode ter o número de animais, tá? Embora o que acontece é assim, muitas vezes tem o número de animais, tudo, mas se a pessoa muda com animais a mais, alguma coisa assim, já tem pessoas que entram na justiça e conseguem ficar ali. A questão, por isso que a gente fala, olha, a diferença da proteção, né, e do acúmulo, o que é, né? Não é só a quantidade, você pode ter, 50 animais, ou 10 animais, mas se você está conseguindo, cuidar e está dentro das condições, eles estão lá bem cuidados, bem tratados, vacinados, então isso que pode acho que foi no começo do ano, teve um caso de um senhor que é um acumulador de animais, ele tinha 5 casas dele, né, e tinha cerca de quase 50 cachorros. Então, se a gente pensar, daria uma média de uns 10 cachorros por casa. Você fala assim, poxa, eles estavam bem nas casas, só que eles viviam em condições deploráveis, né? Então, você vê, mesmo sendo uma quantidade dentro de uma casa, que poderia ser tranquilo, porque a casa era só para eles estavam, né, estavam em condições desumanas ali. E- então eu preciso me atualizar, Malu, porque eu sempre quando oriento meus clientes, eu É, falo para ele que eu lembro uma época, isso há muito tempo atrás também, quando eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, lá no Centro de Zoonose, o limite era 10 animais por residência, né? Para dar uma qualidade de vida. Mas se mudou isso, preciso me atualizar para poder dar uma informação mais nova. Mas é o que você fala. Depende também a qualidade de vida do animal. Pode ter 10, pode ter 2, pode ter 50, sim, pode ter um e o animal próprio, aquele animal não está sendo bem tratado. Eu acredito que não pode acontecer isso, né? sim. Tem mais uma pergunta aqui da Marli no chat. Ela pergunta: preciso saber quando lá tem muitos, se tem como proibir de ter animal dentro do apartamento. Sou cuidadora de pets. E no prédio de uma cliente ameaçaram ela porque os Lulu, a Lulu late demais, os meus latem muito. Lulu latem por qualquer barulho. Ela ficou muito receosa. A raça late. Eu tenho 2 aqui, é o dia inteiro latindo. Imagine apartamento. Você sabe falar alguma coisa, Malu, sobre isso? Olha, isso eu não sei dizer muito, não. Porque assim, não dá, as pessoas vão reclamar, eles podem estar reclamando, mas se não tem nada estabelecido, eles não podem multar nem nada, porque dificilmente passa os decibéis, tá? Agora, o que acontece se tá gravando, eu falo, João, olha a brincadeira que eu vou fazer. Aqui no meu prédio, uma vez teve, e não era meu, era dos meus vizinhos, e latiam muito, e aí fica aquela coisa, o pessoal brigando e tal, tudo. Bom, sei que no meio da reunião, brigando com eles, porque se acha que é possível, não sei o quê, e o síndico falou, olha, a gente divertindo ele, mas não tinha como o que fazer, mas o pessoal brigando. Aí eu fiquei, bom, levantei a mão e falei, olha, gente, vocês falam tanto disso, mas aí assim, a gente ouve cada briga homérica de casal, e isso eu não posso denunciar, isso eu não posso falar nada. Não, terminou a reunião, todo mundo ficou quieto, ninguém mais reclamou. E o rapaz veio para mim e falou assim: escuta, quem que é, né? Porque todo mundo tem uma fofoquinha, né? Quem que é o vizinho que briga? Eu falei: não tenho a menor ideia, nem sei se tem vizinho que briga.
Mas sempre tem alguém que briga em algum momento, eu já falei, já acabei com a história. Então, não, coisas, de repente, para ela, eu falo assim, olha, estão latindo? Né, eu já falei, assim, já, no meu outro prédio, mas já assim, olha, a hora que estiverem falando, você me avisa que eu vou me preocupar, porque, Uhum. poxa, né? Você até brinca mesmo, olha, acabei de resgatar, ou então assim, olha, é uma raça que late muito, né? Mas, gente, É né? verdade, mano. Eu estou falando com vocês agora, eu estou aqui dentro do consultório e os meus dois estão deitados aqui na minha frente. Eles estão felizes, estão tranquilos. Você não escuta eles latindo, mas pensa que eu estou sem animal aqui em casa. Mas durante o dia, como aqui a minha casa é a clínica, eu coloco ele no reservado, eles têm acesso ao público, o pessoal que está entrando aqui na clínica, e eles ficam latindo o tempo todo, mas é outra coisa, o pessoal vai embora, ele para, né? Eu saio com eles muito, saio com eles umas 2, 3 vezes por dia, para dar uma amenizada nisso daí também, e à noite eles estão aí, estão tudo dormindo, mas o Lulu tem a tendência de latir muito mesmo. Tá? Eles são até, chega até a perturbar os vizinhos, principalmente quem mora em prédio, né? Mas né, vamos educar nossos bichinhos, vamos tentar sair com ele mais, né? Qualquer barulhinho que eles escutam, eles latem mesmo, isso é coisa deles, né? Mas É, vamos eu cozinhar. tinha um pincher, e quando minha avó era viva, imagina, pincher, né? Quase não late, latia muito. Aí, uma vez estava latindo, mas estava tudo levantado. Aí minha avó ligou para o 90. Aí minha avó falou assim: escuta, para a polícia, olha. Foi a polícia. Escuta, tá latindo muito, tem alguma coisa no prédio. Aí nem deram atenção para minha avó. E a cachorrinha latindo, e a Uli latindo perto assim. Aí minha avó viu um pouquinho de barulho, aí minha avó ligou de novo, a polícia falou assim: escuta, estão entrando no meu apartamento, não sei o quê. Bom, vieram no prédio. Quando chegaram no prédio, o apartamento de cima estava sendo roubado. Aí aquela coisinha de magrinho, foi que deu alarme e que Ah, pegaram todo mundo é ali. verdade, é isso mesmo, a luz, bichinho, nós salva nossas vidas mesmo. Tem mais alguma pergunta? A última, que já são 21 horas e 20, quase Eu estou 25. com a mãozinha levantada, João. Só para. Pode falar, Carol. Ela mencionou o trabalho do CEF, e aí, como eu sou meio fanática, eu vou ressaltar que o que a gente observa no atendimento lá no CEF é que esses anjinhos, na maioria das vezes, é que levam um tutor. O cachorrinho tem alguma coisa, o gatinho, mas ele leva o tutor, e o tutor, na verdade, é que precisa de amparo, de orientação. Então, eles são nossos anjos até para isso. E só um detalhe, quem não conheceu o trabalho do CEF, por favor, João, faz o comercial aí, que É todo mundo pode verdade, ir lá. viu? Eu convido, já convidei várias vezes, aqueles que quiserem fazer uma visita. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, mas vamos. Sabe por que eu fecho? Porque eu começo a receber mensagem que não é pertinente, tá? Então eu vou deixar o chat aberto do nosso grupo. Para gente, em primeiro lugar, para a gente colocar esses dois, o filminho e o link da Malu, que a Malu vai passar para mim. E para aquelas pessoas que querem, nas férias ou agora, que mora em São Paulo, quer fazer uma visita lá no CEF, conversa comigo, pode conversar no grupo mesmo. Aí eu faço uma lista e a gente vai levando 2 pessoas no máximo por domingo para conhecer o nosso trabalho. Aí eu tenho que falar com a coordenadora uma semana antes, dar o nome de quem vai para orientar vocês. Vocês vão amar para ver como que é o nosso trabalho dos animais, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a Cíntia falou, a Malu falou de segunda-feira sem carne, eu lembro que desde que eu me conheço como gente, a minha mãe fez uma. Era questão de promessa, mas serviu para ajudar a gente. Ela eu acho que eu já tinha nascido, eu devia ter 2 anos. Minha mãe teve um problema sério de saúde. Ela, naquela época, fazia muita promessa. Se sarasse, ia ficar sem comer carne um dia. Então, na minha casa, toda sexta-feira, não comia carne. Então, eu conheço isso há 60 anos que a gente não come carne na sexta-feira em casa. Minha mãe faleceu e a gente continua ainda com a mesma orientação que foi dada por ela. Entendeu? E é muito bacana isso, né? Ter uma conscientização, né?
É, Doutor João, antes de você encerrar, posso só complementar a questão da legislação? pode. Existia mesmo uma legislação dos anos 50, 60 que delimitava essa questão dos 10, e a legislação mais atual que a gente tem na cidade de São Paulo, isso, né? Legislação municipal, ela é de 2001 e ela mantém essa delimitação por 10 para caso de residência particular. Tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar a lei também. Como eu vou mandar o vídeo do fulaninho, eu posso mandar também o link da lei. Posso até mandar o link do Pet Pass também, que eu tenho, que às vezes Ótimo, facilita, manda eu já mesmo. ponho Então, tudo. tá aí, Malu. Já tem a E paciente. então Obrigada, então obrigada, também tem fiquei sim, são olhando. 10. E aí, até por isso, a gente em São Paulo tem direito à castração gratuita dos nossos animais, mas são 10 por CPF, né? Porque não são da residência, porque você usa o CPF como referência na zoonose, mas você pode até 10, porque você só pode registrar, que na verdade em São Paulo registrar é obrigatório, Bom, né? Você só obrigado. pode registrar 10, então você pode castrar esses 10. Bacana. Pessoal, deixa eu falar também Obrigada. para vocês. Acho que daqui a 2 semanas nós vamos ter uma aula com a doutora Francisca. Ela é advogada, ela vai falar sobre as leis dos animais. Maravilhosa a aula dela. Não sei se... Ai, que coisa linda! É maravilhosa a aula da doutora Francisca. Então, eu já falo para não perder a aula e vamos fazer pergunta, que é leis atualizadas, que ela sempre traz para a gente. Tá? Então, é isso. Eu gosto. A Rosângela está aí? Que ela ia fazer a prece final. Eu tô no mudo. Ah, minha querida Rosângela. Então vamos lá, Rosângela, pode fazer. Não esquecer de fluidificar nossas águas, vibrações do nosso. Pet. Isso mesmo, pode. Com você, querida. Então, agradecendo, em primeiro lugar, a essa aula maravilhosa, agradecendo essa oportunidade do plano espiritual que nos traz juntos toda segunda-feira, todas as pessoas que vêm contribuir, vêm nos ensinar, vêm nos dar um pouco mais de iluminação, de alento, pedindo ao plano espiritual que proteja todos os protetores, a todos aqueles que amam os animais, e trazendo agora o melhor do nosso coração, para que a gente possa dar a esse planeta toda a nossa energia de amor e de paz, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui encarnados, tendo esta oportunidade de trabalho, de serviço, de entendimento, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que para que nós tenhamos uma boa noite, que a gente possa estar renovados em nosso amor, em nossa graça, em nossa harmonização, ao amor por todos os animais, a todos os animais que estão nos nossos lares, aqueles que estão nas vibrações, que precisam um pouquinho mais de amor, de afeto, de nossa energia, da nossa capacidade de amor e de doação, para todos aqueles que estão também nas ruas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casas, mas estão abandonados, como hoje nós aprendemos. Para aqueles também que são, que hoje, como nós aprendemos, aqueles que têm tanto amor, mas ao mesmo tempo extravasam esse amor, que sejam orientados, que sejam iluminados, que tragam o seu melhor para todos os animais, para as águas que sejam fluidificadas, pedimos ao plano espiritual, aos nossos amigos franciscanos, que fluidifiquem todas essas águas que vão servir para os nossos pets e também para todos os tutores, que são aqueles que têm a missão também de amar, de ensinar, de evoluir. E agradecendo ao Mestre Jesus, vamos orar a oração mais bonita que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita gratidão a todos vocês. Obrigado. Antes de encerrar, a Márcia
a nossa querida aluna, ela mandou para mim o vídeo da Nina Rosa, fulaninho, já coloquei no grupo. A Nina Rosa, pessoal, ela já deu várias palestras para o nosso grupo, para esse nosso curso, quando o curso era presencial lá na Casa do Caminho. Ela é uma pessoa maravilhosa, super acessível. Você sabe a vida dela, né? Ela foi modelo, a Nina Rosa, né? E ela é maravilhosa. Malu, querida, obrigado mais uma vez participar desse nosso grupo. Você sabe que você está no nosso coração há muito tempo. Imagina, eu que Rosângela, Carol, agradeço. obrigado. Obrigado, Cíntia, também pela informação. Eu vou até falar para o pessoal do parque, porque a gente, ó, Bom, nosso curso é exatamente um curso aberto, bacana, sabe, atualizações manda. É isso que é legal do nosso curso, você entendeu? Nós somos aprendiz, né? Nós sim. estamos há vou fazer mais de 13, 14 anos dando esse curso e sempre, João, sempre o mesmo cronograma com apresentação cada ano diferente. Malu, essa aula sua foi renovada, né? Você pode me mandar ela, manda ela em Mando, PDF, que eu mando para o pessoal, tá bom? mando Obrigado, sim. Malu, beijão. Obrigada, gente. Tchau, Boa noite tchau. para todos. Gente, boa Tchau. noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.